RN1 de volta e já com essa informação aqui, imagina você dormindo de madrugada, na maior paz, e acorda sentindo tudo na sua casa tremendo, gente. Eu já passei por isso faz muito tempo, lá em João Câmara, mas olha, posso garantir que a sensação não é nada legal. E dessa vez aconteceu em Campo Grande, a 270 quilômetros de Natal. Segundo o Departamento de Sismologia da UFRN, o epicentro ficou entre as cidades de Caraúbas e Upanema. A gente tem até no mapa, né? A gente pode voltar para cá para mostrar? A gente consegue mostrar para você ter uma ideia. Olha o epicentro foi aqui, ó, onde está destacado. Campo Grande está aqui. Isso. A gente... Deu choque. Deu um choque de leve, mas enfim... A gente vê o epicentro aqui do tremor de terra, segundo o Laboratório de Sismologia da UFRN. A gente está falando de epicentro só para te explicar. Campo Grande está aqui, Upanema, Caraúbas. De acordo com o Departamento de Sismologia da UFRN, nesse ponto que está vermelhinho aqui foi onde realmente foi registrado esse tremor. Só que o pessoal de Campo Grande é que sentiu realmente o tremor, o abalo com mais força aí. E é um susto terrível, né? Os moradores chegaram a pensar que era mais uma explosão de banco, gente. Isso se tornou tão comum que os moradores pensaram que esse tremor era explosão de banco. Ainda bem que foi um tremor mais leve, ele considerado aí de 2,5 de magnitude, que dentro da escala de magnitude ele não representa, não provoca estrago normalmente, mas assusta a população. Hoje, Hugo Andrade foi até Campo Grande para saber como é que está a população depois do tremor de terra que deixou muita gente assustada e imaginando muita coisa. Foi um susto daqueles. Foi enorme. Tínhamos deitado naquela hora com pouco tempo, aí escutamos a explosão. A gente achou que era algum pneu de carreta que estourou, alguma coisa assim, mas não. Todo mundo em Campo Grande ficou assustado. Hoje em Campo Grande não se falava em outra coisa a não ser o tremor de terra durante a noite passada. Sei que eu estava querendo dormir, quando eu vi foi as telhas tremendo e o chão tremendo também. Aí a gente acordou, pensando que era o banco que estava explodindo, mas aí quando a gente saiu fora o tumulto do povo, né? A gente viu que não era arrumo do banco, não. Era um tremor de terra mesmo. Quem já estava na cama acordou sem saber o que estava acontecendo. Meu cunhado também me falou, disse: Maria, você não escutou um estremeço grande em casa, não? Eu disse: não escutei, não. Eu acho que eu estava dormindo nessas horas. Ele disse: porra, que estremeceu tudo. E aqui o filho da senhora percebeu? Percebeu, ele disse que tremeu a casa toda. Diz ele que pensava que a linha da casa ia caindo. Alguns moradores acharam que o banco da cidade estava sendo atacado por bandidos. Eu imaginei que fosse um assalto devido aos explosivos, né, que usaram nos assaltos que teve ultimamente, mas aí não veio os tiros, aí eu me levantei assustada, aí eu disse: não, eu acho que foi algum meteoro que caiu, alguma coisa do tipo. Além de Campo Grande, os moradores das cidades vizinhas de Paraú, Triunfo Potiguar e Janduís também sentiram a terra tremer. De acordo com o Laboratório de Sismologia da UFRN, o tremor de terra partiu de uma região entre as cidades de Caraúbas e Upanema. A atividade sísmica foi de 2,5, o que é considerada baixa, mas suficiente para que os moradores não esqueçam nem tão cedo o que aconteceu. Tive muito medo, porque eu nunca tinha visto isso, aquele negócio tremendo, minha cama tremendo. Quando eu vi minha cama tremendo, eu digo: pronto, vai cair a casa, vai cair tudo. Mas foi muito, muito, muito ruim, assim. É um susto grande. Porque não foi com a gente. De madrugada já pensou lá os copos do armário, tudo tremendo. É brincadeira. Não é brincadeira, não. Gente, você deve lembrar que nem de longe é a primeira vez que a terra treme aqui no Rio Grande do Norte. Só que os tremores mais comuns acontecem na região próxima a João Câmara e Pedra Preta, e a Emily disse que lembra muito bem, né? Em 86, que foi o maior já registrado aqui e eu acho que no país também. Com maior estrago, inclusive. Exatamente. Esses municípios ficam a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande. Como é que se explica isso, então, afinal? Vamos falar com Mariana Rocha. Não é Mariana Rocha, é Juliane Barreto quem vai explicar pra gente, para ver se alguém consegue explicar, porque dessa vez foi um pouco mais distante, né, Juliane? Tem alguma explicação? Boa tarde. Oi, Ju, boa tarde. Oi, Emily. Oi, Murilo. Boa tarde.
tem explicação, sim. Eu estava conversando aqui com o professor da UFRN, o professor Aderson Nascimento, coordenador do Laboratório de Sismologia aqui da UFRN. Ele falou que tem a mesma causa dos terremotos que geralmente acontecem em João Câmara, só que foi bem pequenininho, perto do que acontece em João Câmara, mas o pessoal ficou bem assustado, professor. Sim, claro. É um terremoto numa região onde a gente tem uma zona rural e as pessoas têm pouca convivência com esse tipo de fenômeno, e então um terremoto com essa magnitude considerada pequena, ele de fato as pessoas estão com a percepção, a sensibilidade bastante aguçada, acrescentado-se a isso o fato de ser durante a noite, né, que as pessoas geralmente estão em repouso, e isso facilita a percepção das pessoas para esse tipo de evento. Ou João Câmara, então, o pessoal não teria ficado nem tão assustado com um terremoto dessa magnitude. Isso é relatado na literatura. A gente sabe que digamos, a tolerância das pessoas que vivem em regiões sísmicas é um pouco maior, isso claro tem um limite, né? É bem maior quando comparado com pessoas de regiões que têm pouco histórico de sismicidade. Você me falou, eu já falei aqui para o pessoal que tem a mesma causa dos terremotos de João Câmara, e que causa é essa? Veja só, o Brasil, o país todo, ele vive no interior de uma placa tectônica onde a gente não esperaria normalmente terremotos. Acontece que essa grande placa na qual o Brasil se encontra, ela possui falhas, e essas falhas, quando elas são pressionadas, elas liberam energia, elas quebram, digamos assim, e essa quebrada, esse estalo, digamos, dessas falhas geológicas, elas se propagam na forma de um terremoto que a gente sente também e os equipamentos registram. Professor, e tem como prever se vai acontecer aí nos próximos meses de novo? Porque em João Câmara acontece com frequência. Será que vai acontecer de novo em Campo Grande? Porque lá a última vez que tinha acontecido terremoto foi em 93. Exato. A gente sabe que certas regiões onde tem atividade sísmica, elas eventualmente retornam a ter atividade sísmica. O problema é que a ciência atualmente não consegue dizer precisamente ou deterministicamente, como a gente fala, exatamente a que horas, quando, onde e em qual magnitude será. Então, o que a gente faz através da rede sismográfica brasileira, da qual o Laboratório Sismológico faz parte, é monitorar essa atividade e prestar esclarecimentos à sociedade. Ficar esclarecendo a população, né? Obrigada, professor Aderson Nascimento, coordenador do Laboratório de Sismologia do UFRN. Eu volto com vocês aí no estúdio.